Deus tem uma palavra nessa noite para o teu coração. Por que a gente começou nossa vigília hoje 0 hora? Para você descansar à vontade. Porque o negócio aqui, irmãos, é forte, viu? É forte. Aqui não pode dormir não, viu? Se dormir, vai fazer igual a Eutico. Vai cair da janela, vai quebrar o pescoço. Está amarrado. O Eutico foi dormir e... amarrado? A salvação de Eutico tinha Paulo lá para orar por ele. Então não durma não, nem fica na janela. Amém, amados? A graça e a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer primeiramente que é motivo de alegria estar aqui nessa noite. Estar aqui para juntos aprendermos daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, amém? Porque estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Amém? O Evangelho de João, capítulo 10, vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é o pastor de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Amém? Meus amados, quando eu meditei nessa palavra, a qual o Senhor ele trouxe a mim nessa noite, a primeira pergunta que eu fiz a Cristo foi: o porquê o Senhor comparar? Porque aqui está falando de ovelha e de pastor. O porquê Cristo quis comparar a mim e a você à ovelha, né? Dentre outros tantos animais, o Senhor escolheu a ovelha. E eu fui pesquisar, meus amados, as características desse animal, o que é que ele faz, como ele é guardado, né? O que é que o pastor faz pela ovelha. E quando eu fui descobrindo todas essas coisas, o Senhor foi trazendo algo sobrenatural ao meu coração, e eu creio que Ele vai trazer ao seu coração também nessa noite. Só que eu quero pedir a vocês que nesse momento você se ligasse com Deus, que você não prestasse atenção em nada ao que está ao seu redor, que você não pensasse na sua casa em quem você deixou, porque eu tenho certeza de uma coisa: o bom pastor já está nesse lugar e Ele escolheu a mim e a você para estar aqui nessa noite, amém? Meus amados, o Evangelho de João ele vai contar diversas coisas, e dentre elas vai citar algumas parábolas de Jesus, vai contar quando Jesus ele veio em terra.
E a parábola que me chamou mais atenção, dentre todas que eu já li, foi justamente essa. Porque ela fala o meu papel, o que eu devo fazer. E fala também o papel de Cristo para com as suas ovelhas, que somos nós. E quando eu fui pesquisando, e quando o Senhor foi ministrando ao meu coração, Ele trouxe a mim as características das ovelhas. E Ele trouxe o que é que uma ovelha faz. Porque se você veio aqui nessa noite, não é porque você já sabe de tudo. Porque estamos aqui e estamos precisando aprender mais algo do Senhor. Então foi por isso que o Senhor nos trouxe aqui. Porque se eu e você já soubesse de tudo, nós não estaríamos aqui. Já estaríamos com o Senhor. Então eu creio que se eu e você veio aqui nessa noite, é porque ainda existe algo que eu e você precisa aprender. Ainda existe algo em mim e você que precisa ser consertado. Porque vigília não é lugar somente de revelação, não é lugar somente de mistério, mas vigília é lugar de conserto, porque só vem para vigília, só vem buscar o Senhor na madrugada aquele que precisa de conserto, aquele que precisa entrar pela porta estreita, aquele que está vendo que a sua vida está um pouquinho folgada e que precisa ser apertada, aquele que realmente procura encontrar o Senhor. Porque se eu e você não quisesse nada, se eu e você quisesse apenas ser mais um no meio da multidão, certamente escolheríamos estar dentro da nossa casa, dormindo no nosso aconchego. Talvez eu e você nessa noite chegou aqui e deixamos alguma luta em casa, deixamos algum problema em casa, mas entendemos que sem o Senhor não somos nada. Entendemos que as nossas dificuldades diante da grandeza do nosso Deus não é nada. É porque eu e você reconhece que existe alguém que luta por mim e que luta por você. E que quando você decide deixar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te entristece para vir louvar a Ele, é porque você sabe que no momento em que você voltar, que no momento em que você estiver aqui, louvando e adorando a Ele, a sua vitória já está chegando. A sua vitória já está a caminho. Então é por isso que eu e você está aqui nessa noite. Porque viemos adorar aquele que nos deu a vida. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Meus amados, se você for perguntar a qualquer pessoa que cuida de ovelhas, ela vai dizer a você que o lugar mais certo de guardar a ovelha é no aprisco. E quando eu comecei a estudar isso, eu fui procurar o que é um aprisco. Como é construído um aprisco. Meus amados, o pastor, quando ele compra as ovelhas e coloca no pasto, a primeira coisa que ele faz é cercar um lugar. Alguns cercam com madeira forte, outros cercam de muro ao redor. E aí o Senhor ele foi ministrando no meu coração. Outrora eu e você andavam em um mundo aonde não existia proteção nenhuma, nem para mim, nem para você. Aonde estávamos vulneráveis a tudo aquilo que Satanás vinha e colocava a mim à sua frente. Mas no momento em que eu e você vem até o Senhor e confessa a Ele como único Senhor da minha e na sua vida, aí o Senhor ele olha de lá no céu e diz, não, agora eu tenho que descer. Eu tenho que descer porque existe alguém que entendeu que sem mim não é nada. Existe alguém que precisa ser cercado por mim. E aí o pastor, quando ele cerca a ovelha, ele cerca de um material forte. Para quê? Para que se alguém vier para tentar roubar a ovelha, se algum animal vier para tentar tomar aquela ovelha, não passar daquele lugar, não passar do aprisco. É por isso que alguns cercam com madeira forte e outros cercam com blocos de cimento, para que ninguém entre e que nem as ovelhas sejam ameaçadas, se sintam ameaçadas. É assim que Jesus Cristo ele faz comigo e com você quando eu e você se converte a Ele. É assim que Ele faz, Ele chega, não, ela precisa ser cercada. Ela precisa ser guardada dentro de um lugar onde Satanás não tenha poder de tocar em nada que pertence a ela. Em nada que é dela, Satanás toca. Então quando eu e você faz uma aliança com o Senhor, Ele nos cerca ao nosso redor. E no livro de João, capítulo 10, diz assim, ó, quando nos tornamos ovelhas do bom pastor, é Ele quem nos cerca, quem abre a porta e quem fecha a porta e nos livra da cilada de Satanás. Quando eu e você nos tornamos ovelha do bom pastor, não se preocupe, porque quem guarda a minha e a sua vida, ele não dorme. Eu e você deita, dorme e descansa. Mas o bom pastor que cuida da minha e da sua vida, ele não dorme em momento nenhum. Então eu ainda não sei porque que você ainda está preocupada com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Porque quem te guarda não dorme. Quem te guarda vai resolver todo o seu problema. Você veio no lugar certo. Você está no lugar certo. E se você veio adorar o Senhor, é porque Ele tem a sua vitória para te entregar
entregar nessa noite. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um mês. O Senhor, Ele veio trazer coisas para pessoas que têm orado há muito tempo e é hoje que Ele vai começar. Talvez você chegou aqui nessa noite e tenha dito, mas Senhor, mal o ano começou e a luta já bateu na porta da minha casa. Mal o ano começou, a luta bateu na minha e na sua porta, mas eu já quero começar a dizer a você, quando a luta bate a minha e a sua porta, de imediato a vitória vem junto com ela, porque quando eu e você passa por alguma luta, é porque existe um propósito para mim e existe um propósito para você. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei o nome da sua luta. O que eu sei é que existe um bom pastor e ele está cercando a minha e a sua vida nessa noite. Então não se preocupe, porque aquele que tem guardado a mim e a você, ele está vigilante a todo tempo. Não tem com que eu e você se preocupar. Porque existe um Deus que conhece o meu e o seu coração, conhece o meu e o seu pensamento. Antes da palavra vir a mim e a sua boca, ele já sabe o que eu e você vai falar há muito tempo. Então eu não sei a sua preocupação. O que eu sei é que o bom pastor, ele está guardando todas as coisas e vai continuar guardando a minha e a sua vida, guardando a sua casa, guardando o seu esposo, guardando o seu filho, porque além de ele cuidar das ovelhas do aprisco dele, ele cuida dos seus, ele cuida da minha e da sua família, ele cuida do nosso casamento, ele cuida do nosso filho, porque quando eu e você aceita o Senhor, ele constrói na minha e na sua casa uma coluna. E essa coluna é eu e é você. E através da minha e da sua vida, pessoas serão contaminadas pela presença do Senhor. Porque talvez você esteja aqui nessa noite e na sua casa só esteja você de crente. Mas eu já quero começar a dizer a você nessa noite. Começou com você, mas vai terminar com todo mundo se rendendo ao Senhor. Amém? Meus amados, e o Senhor, Ele foi ministrando ao meu coração. E Ele foi falando coisas sobrenaturais. E o que eu achei impressionante foi quando o Senhor diz assim, ó. Tem um aprisco e no aprisco tem uma porta. Quando você constrói um aprisco, você tem que deixar uma porta para que as ovelhas entrem e saiam. Só que a porta do aprisco não é uma porta grandona, que sai as ovelhas tudo uma por cima da outra, não. Além de serem organizadas, a porta é uma porta pequena de mais ou menos 1 metro. E elas saem uma atrás da outra. São obedientes. Só que o que eu achei de interessante é a porta do aprisco. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos hão de passar por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos passarão por ela. A porta do aprisco não é larga, é pequena. Só que o que eu tenho visto nos últimos dias, o que o Senhor tem ministrado nos últimos dias da minha vida, é que existem pessoas que querem reformar a porta do aprisco. Que querem deixar a porta do aprisco larga. Que querem adaptar a porta ao seu modo de viver. Que querem decidir como é que vai viver o evangelho. Que quer arrumar um jeitinho de pecar. Pessoas que querem adaptar o evangelho a si próprio, às suas vontades, aos seus desejos, às suas manias. Pessoas que querem trazer o que está no mundo para colocar na igreja, para dizer, não é isso que atrai eles. Não, eles precisam disso, porque dessa forma eles vão ser atraídos. Não, o que atrai alguém para a igreja é a presença, é a verdade, é a adoração. Não é o que você fazia no mundo que vai trazer alguém para Cristo. É o que você deixou lá que vai trazer alguém para Cristo. Porque quando você testemunhar daquilo que você era, daquilo que você fazia, pessoas vão olhar para você e vão dizer, ó, eu fazia isso também. Não, ela mudou, eu também posso mudar. Só que nos últimos dias tem surgido pessoas para querer adaptar a porta ao que elas estão vivendo. E estão tentando contaminar outras pessoas. Só que eu já quero começar a dizer nessa noite que a porta do aprisco não tem reforma. Não é eu e você que vai largar a porta para poder passar no aprisco. É eu e você que se adapta ao tamanho da porta. Porque se a porta é de 1 metro,
você vai passar de 1 metro. Se a porta só tem 10 centímetros, você tem que passar nos 10 centímetros. Não é Cristo que tem que se adaptar a mim. É eu que tenho que me adaptar a Cristo. Não são as minhas vontades que tem que adaptar a Cristo. Não é o que eu quero que Cristo tem que fazer. É o que Ele quer, eu tenho que fazer. Só que pessoas estão acostumadas a querer que Cristo faça aquilo que elas querem. Não, Senhor, se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for assim, para mim não dá. E começam a querer enlarguecer a porta que vai levar eu e você para o céu. Só que a porta que Cristo construiu não tem reforma. Não alarga. Ela é estreita. A única porta que tem reforma, que tem um jeitinho, é que vai para o inferno. É essa daí. Porque você faz o que quer, vive o que quer, se alimenta do que quer. Faz o que quer. E o diabo está gostando. E a porta está ficando mais larga a cada dia. Se eu e você não abrir os olhos, se eu e você não ver realmente aquilo que Cristo tem preparado para mim e para você, que é uma vida eterna, iremos ser contaminados por pessoas que estão sendo usadas por Satanás para enlarguecer a porta e dizer que é essa porta que vai levar você para o céu, porque não é. Porque a porta que vai levar você para o céu é aquela porta onde as minhas vontades morrem, os meus desejos morrem, o meu ego morre, tudo morre e Cristo prevalece. Cristo tem buscado pessoas que queiram que Ele cresça e que elas diminuam. Cristo quer pessoas que preguem o Evangelho. Cristo não quer artista, Ele não quer estrela. Porque o único que tem que brilhar, o único que tem que aparecer é Ele, não sou eu, não é você. O único que tem que ser exaltado, o único que tem que ser louvado, não sou eu, não é você. É Jesus Cristo de Nazaré. Porque não foi eu nem você que morreu na cruz do Calvário por ninguém. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré, que desfez de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, e veio a uma terra para ser tido como maldito pelos meus e pelos seus pecados. Mas existem pessoas que acham que são elas que têm que aparecer. Pessoas que acham que não sou eu que preciso brilhar. Não porque a minha voz é assim, não porque eu prego assim. Você só prega assim, a sua voz é assim, porque Jesus Cristo resolveu lhe dar esse dom. Porque se Ele não quisesse dar, Ele não dava. E se Ele quiser tomar, Ele toma. É isso que a gente precisa entender. Somos totalmente dependentes de Cristo. Somos totalmente dependentes dEle. Existem pessoas que estão achando que vivem a vida sem depender de ninguém. Não, eu posso fazer tudo. Não, eu não preciso de ninguém. Eu me viro sozinha. Mas eu já tenho uma verdade para dizer para essas pessoas nessa noite. Até para eu e você acordar, tem que ter alguém para soprar o fôlego de vida na minha e na sua vida. Até para eu e você levantar da cama, tem que ter alguém para ir lá e soprar a vida em mim e você. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Então já começa você aí a se contradizer, porque você precisa de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Então é hora da gente deixar o nosso eu cair por terra. É hora da gente deixar as nossas manias caírem por terra. Porque Cristo está em busca dos verdadeiros adoradores que adorarão a Ele em espírito e em verdade. E eu tenho a certeza e a convicção que esses adoradores estão nesse lugar. Porque o que eu tenho certeza é que vocês não vieram aqui à toa. Vocês não estão aqui à toa. O Senhor escolheu cada um de nós para estar aqui nessa noite. Assim como Ele escolheu aquelas ovelhas num dia que Ele estava citando essa parábola, Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Então você está cercado, você está guardado. E só existe um Deus que pode fazer isso por mim e por você. E Ele tem olhado para mim e tem olhado para você. Então que nessa noite você entenda que o único que abre a porta do aprisco é Cristo. E a Bíblia aqui vai dizer, olha, mas a outra parte é ladrão e salteador. O bom pastor só abre a porta para quem é ovelha. O bode não entra não. Porque tem muito bode aí se achando que é ovelha. Tem muita gente aí se achando que é ovelha. Ah, mas como assim os bodes? Num grande dia, as ovelhas estão de um lado e os bodes vão dar do outro. O joio vai ser separado do trigo. Se eu e você não identificar em que lado a gente está, a gente pode ser pego de surpresa. Quem somos nessa noite? Ovelhas
Ou estamos sendo os bodes levados pelas nossas vontades? Levados pelos nossos desejos? Ah, não, mas é só dessa vez. Não é só hoje. Eu vou fazer isso só hoje, amanhã eu peço perdão. Não, amanhã eu mudo. Outro dia eu faço diferente. Quantas pessoas fizeram promessas para o Senhor na virada do ano? Não, Senhor. 2018 foi um ano que eu pequei muito, que eu errei muito. Mas 2019 vai ser diferente. E ainda não começou essa mudança. E ainda não começou a mudar nada. Achando que é eu e você que determina o tempo. O amanhã pode não chegar. O mês que vem pode não chegar. Talvez eu e você nem levante amanhã. Ou talvez daqui a pouco o Senhor nos arrebate. E aquele que prometeu e não cumprir, fica fora do aprisco. Ele fica do lado de fora. Ah, Thaís, mas é uma verdade que dói. Toda verdade dói. Mas a verdade que é verdade, ela alimenta. Porque no início, ela cria uma feridinha. Mas depois, aquele mesmo que causou a ferida, ele vem e te cura. Porque quando eu e você ouve algo que eu e você precisa ouvir, no início, dói. Mas depois, aquela dor, aquela cicatriz, vai ser um propósito de Deus na minha e na sua vida. Então, talvez você chegou aqui nessa noite e fez muitas promessas. Prometeu muita coisa. Ou então está querendo dar jeito em tudo na sua vida. Não, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso parar com isso. E só está nessa promessa. É hora de você acordar e passar pela porta do aprisco. Porque nem eu nem você sabe até quando a porta vai estar aberta. Porque quando Noé começou a construir a arca, o Senhor deu uma palavra a ele e disse, ó, avisa todo mundo que vai ter um dilúvio. Ele avisou. Ninguém ouviu. Ninguém quis ouvir. Quando o dilúvio veio sobre a terra, ele e toda a sua família estavam dentro da arca. Só que aí a Bíblia fala que o próprio Deus vem e fecha a arca. E quando a chuva começa a cair, eu creio que muita gente, ó, deixa eu entrar. E você sabe por que o Senhor fechou a porta? Porque ele sabia que o coração daquele homem poderia abrir para que aquelas pessoas entrassem. Eu creio que ele não seria egoísta a ponto de querer salvar só a sua família. Mas existe uma coisa, Deus é amor, mas ele também é justiça. Porque ele avisou. Ele disse, eu estou chegando. A chuva vai vir. Vai acabar com tudo. Mas ninguém escutou. E ele veio e fechou. E aqueles que não escutaram foram tomados pelas águas. Semelhante a esse dia será a volta do Senhor. Quantas vezes eu e você escuta Jesus, ele está voltando. Não, Jesus, ele está chegando. E quantas pessoas olharam para mim e para você e disseram assim, mas minha bisavó já dizia isso há muito tempo. Não, mas o meu avô que já morreu já disse isso há muito tempo. Já disse há muito tempo, mas que ele vem, vem. E quando a porta do aprisco fechar, não adianta grito, não adianta choro, não adianta desespero, porque o que abriu e fechou não vai te atender mais. Ah, mas dói. Mas quanto tempo eu e você ouviu que Cristo está voltando? Que Cristo ele quer salvar a minha e a sua vida. Que Cristo quer salvar a minha casa. Que Cristo quer salvar a sua casa. O tempo está aí. O Senhor tem falado. Mas é necessário que nessa noite, assim como no início da vigília o pastor disse que seria uma vigília de despertamento. Se é despertamento, é hora de eu e você acordar e ver em que lado eu e você está. E ver aonde é que você está. Se a trombeta tocar hoje, para onde é que você vai? Porque no dia do arrebatamento, existem 4 anjos que vão ser soltos. E esses anjos vão destruir a terça parte da terra. Não vai ter cemitério que caiba corpo. E as aves do céu vão vir e vai comer o corpo das pessoas que foram mortas. Mas lá no céu, vai existir pessoas que batalharam aqui na terra para permanecer firmes. Pessoas que não se dobraram. Pessoas como eu e você que tem permanecido firme, inabaláveis. Que não tem se dobrado diante do sistema humano. Adorando a um Deus. Adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas a escolha é minha e sua. Você quer se encontrar com os 3 ou com os 4? Porque quando eu me encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eu tenho paz, alegria, amor e vida eterna. Mas quando eu me encontro com os 4, que é o mesmo que está aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que vai dizer, o diabo
vence não para roubar, matar e destruir. A escolha de que lado vai ficar é minha e sua. Cristo ele não vai decidir por mim e por você, porque ele veio para todos, mas nem todos quiseram. Ele veio salvar todos, mas todos não querem ele. Você sabe por que muita gente não quer Cristo? Porque não quer se desfazer das suas vontades, porque não quer se desprender desse mundo, porque não quer largar o que tem aqui, porque está se preocupando com o que vai fazer amanhã, com o que vai vestir amanhã, com o que vai comer amanhã, e não se preocupa que Cristo está à porta, e não se preocupa que o meu corpo e o seu corpo precisam estar santo, não se preocupa que eu e você precisa deixar as nossas vontades para viver as que eles têm para mim e para você. É hora de se preocupar com o que realmente importa. Porque enquanto eu e você muitas das vezes se preocupa com coisas fúteis, existem pessoas que estão perdendo a sua vida por amor a Cristo. Pessoas que largaram suas famílias, estão nos campos missionários pregando o Evangelho e estão perdendo a sua vida por amor a Jesus Cristo. Enquanto eu e você pode pregar o Evangelho de forma liberal para quem quiser escutar. Existem pessoas que estão decidindo pregar o Evangelho a ponto de sair e não voltar. Cristo ele vai contar com os corajosos, com os que estão dispostos a lutar e não com gente frouxo. Porque ele não nos deu um espírito de mansidão, mas ele nos deu um espírito de ousadia. O reino de Deus é tomado à força, não é sentado numa cadeira só esperando que ele venha e dê na minha e na sua boca. Porque um bebê é assim, ele depende da mãe e do pai para tudo. Ele precisa que alimente, precisa que dê banho, precisa que cuide para que não caia. Vai ter um momento na minha e na sua vida que quando aceitarmos a Jesus vai ser desse jeito, porque ele precisa ensinar alguma coisa a mim e a você. Mas tem gente que quer viver a vida toda desse jeito. Tem gente que quer o tempo todo comer uma papinha, uma coisa mole, tendo que já era para ter comido feijão e arroz. Tem gente que quer ficar, não, eu preciso ficar aqui, eu não posso, eu não quero, eu tenho medo. E o Senhor tem algo grande para fazer, mas não faz, porque ela mesma interrompe com que o Senhor use ela. É preciso que eu e você entenda. É preciso que eu e você acorde. Porque se realmente Cristo pode contar comigo e com você, é hora de se desfazer de tudo. De se desprender de tudo. É hora de dizer, não, Senhor, eu estou aqui. Para onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser que eu fale, eu falarei. Eu quero ser instrumento em tuas mãos. Eu quero ser boca do Senhor nessa terra. Eu quero ir aonde ninguém quer ir. Porque tá aqui pregando o Evangelho. Tá todo mundo bonitinho, cheirosinho, é fácil. Mas ninguém quer entrar agora, nesse horário que a gente está, numa boca de fumo onde existem jovens que estão se drogando. Pessoas que estão se prostituindo. Quase ninguém quer. Mas existem pessoas que estão dispostas a passar o que for para pregar o Evangelho de Cristo. E são essas pessoas que nos últimos dias ele vai bater na porta. São essas que ele vai incomodar a ponto de não deixar dormir. Não, você precisa se levantar, porque existe alguém que precisa da sua oração. Quantas vezes você estava deitado na nossa cama e não vinha sono, e você sabia que precisava orar? O Senhor chamando a mim e a você. Talvez eu e você não percebesse que existia alguém que precisava de oração naquele momento. Mas certamente alguém foi salvo pela minha e pela sua oração. Porque quando eu e você não percebe, Cristo ele já nos chama, porque ele sabe que se ele nos chamar, a gente vai estar disposto. Mas será que todas as vezes que Cristo tem chamado a mim e a você, estamos no pé dele, adorando e prostrando e clamando a ele? Ou temos ficado no nosso conforto? Ou temos ficado no nosso, não, Senhor, hoje não dá. O dia hoje foi cansativo. Quantas vezes dissemos um não para o Senhor? Porque às vezes a gente só quer ouvir o sim. Às vezes a gente pede, só quer ouvir o sim do Senhor. E quando ouve um não, age igual uma criança mimada quando o pai não dá um brinquedo. Tem muito crente que está assim. Pede, o Senhor dá. No dia que Cristo não dá, até dizer que vai sair da igreja, ele disse. Porque muitas das vezes nós achamos que é Cristo que tem que fazer aquilo que a gente quer.
Muitas das vezes achamos que é Ele que tem que fazer as nossas vontades. E que tudo que eu e você quer, Ele tem que dar. Você já viu criança mimada quando o pai e a mãe dão tudo? Você não pode dizer um não à criança que ela se espernia. E a maioria das pessoas não suporta esse tipo de educação. Assim como às vezes eu e você não suportam uma criança mimada, Cristo não suporta a mim e a você. Quando você pede algo, Ele te diz não, e você se espernia, faz birra. Imagine como Ele não olha para mim e para você. Eu morri numa cruz, me desfiz de tudo, passei por tudo, e hoje por causa de um não, você vira as costas. Por causa de um não, você decide que não quer mais. Eu vou largar o ministério. Eu não quero mais. Aquele que coloca a mão no arado, não retroceda não. Porque se for para brincar, nem coloque a mão. É melhor deixar lá que Cristo levanta alguém e coloca a mão e não sai. Mas se você acha que você não tem estrutura, deixe lá. Peça para que o Senhor te prepare. Mas não vá tomar algo precipitado. Porque se você tomar e desistir, você vai pagar um preço. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para você identificar o que é que tem faltado na minha e na sua vida. Porque quando eu trouxe essa palavra aqui, antes de passar para vocês, algo em mim foi consertado. Porque eu não posso simplesmente chegar aqui e falar algo que Deus não falou ao meu coração, ou algo que eu não estou fazendo. Então, se o Senhor Ele disse a mim, é porque eu precisava de conserto. É porque precisava que algo em mim fosse mudado. E eu tenho certeza que alguém aqui precisa mudar algo dentro de si. Eu tenho certeza que aqui alguém já começou a identificar onde tem errado. Porque ovelha que é ovelha, ela reconhece onde ela está errada. Ovelha que é ovelha, ela reconhece as suas falhas. Reconhece, confessa, deixa, e aí o pastor vem com a misericórdia. Amém? A ovelha, meus amados, ela é um animal ingênuo. Quando eu comecei a estudar sobre isso, o estudo dizia que a ovelha ela não sabe discernir a erva boa de uma erva má. Ela não sabe aquilo que é bom para ela e aquilo que pode envenenar a ponto de levar ela à morte. É por isso que ela precisa que o pastor guie elas até um pasto verdejante, que tenha comida boa, comida saudável, que ela possa se alimentar e que ela permaneça ali e que ela não se contamine com erva nenhuma. Aí no livro de João, capítulo 6, versículo 35, vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que é que eu quero dizer nessa noite a vocês? O meu e o seu alimento é Cristo. Quando eu e você entramos para o aprisco dele, é Ele quem sai à minha e à sua frente, escolhendo o nosso alimento. É Ele quem prepara o meu e o seu alimento. É Ele que diz assim, vá por aqui, porque ali você vai ter um bom alimento. Não, hoje você vai para cá, porque você precisa se alimentar aqui. Jamais o bom pastor vai permitir que eu e você coma algo que nos faça mal. Porque Ele só nos apresenta aquilo que vai fazer bem a mim e vai fazer bem a você. Mas talvez você chegou aqui nessa noite e está comendo alguma coisa que está te fazendo mal. Eu tenho certeza que não é o bom pastor que está te alimentando. Porque a ovelha de verdade, ela só se alimenta daquilo que o pastor oferece a ela. E não daquilo que outros oferecem. E não daquilo que o mercenário apresenta a ela. Porque a ovelha que é ovelha reconhece a voz do pastor. Ela não escuta outras vozes. A ovelha que é ovelha, ela só vai seguir o pastor. É tanto que quando a porta do aprisco é aberta, se você procurar um vídeo, você vai ver. Quando o pastor abre a porta, elas o seguem. Ele na frente e elas atrás. Elas não ultrapassam. Elas não correm na frente. Ela espera que eles guiem aonde elas têm que ir. Porque é Ele quem vai dizer onde elas vão parar, vão comer e depois eles vão guardar elas de novo. Só que o problema de hoje é que as ovelhas estão querendo passar na frente do pastor. Estão querendo andar com as próprias pernas.
Não está muito devagar, o alimento está muito pouco. Está muito pouquinho essa comida. Eu tenho que correr porque eu preciso de mais. O pastor, ele sabe aquilo que eu e você precisa. Ele sabe a quantidade que eu e você precisa. Ele não vai te dar nada de mais. Ele vai te dar na medida. Ele vai te dar no tempo certo. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há tempo para tudo. Mas o tempo dele não é o meu e não é o seu. O problema é que as pessoas estão querendo passar à frente. E aí começam a ouvir a voz de mercenário. Porque quando a ovelha ela se desliga do pastor, ele vai se distanciando. O pastor ele continua lá. Mas quem está se distanciando não é o pastor, é a ovelha. O pastor ele permanece no mesmo lugar. Ele fala no mesmo lugar. O aprisco está no mesmo lugar, mas a ovelha tendencia a se afastar. E quando a ovelha se afasta, existe um perigo. Porque ela não vai saber voltar. Porque o pastor não vai poder guiar mais ela. O pastor vai perder, de vista. Porque se ela se afastar, a voz dele vai ficar mais longe. E mais longe. E chega um dia que ela não escuta. Mas vai chegar um dia que uma voz, lá, bem lá na frente, vai começar a falar. E vai começar a apresentar coisas que a ovelha não conhecia. Vai começar a apresentar coisas que vai alimentar o ego da ovelha. Que vai alimentar a carne. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O meu espírito só fica pronto e a minha carne só fica pronta quando você está perto do pastor. Mas se você distancia, aí o espírito está pronto e a carne, lá embaixo. Porque o que fica mais forte na minha e na sua vida é aquilo que você alimenta mais. Se você alimenta o seu espírito está forte. Mas se você alimenta a sua carne ela vai prevalecer. Aí a ovelha ela começa a escutar o mercenário. Ela começa a escutar e comer aquilo que o mercenário dá. Ela começa a se alimentar daquilo que ele dá. E uma característica interessante das ovelhas é que se você botar comida numa vasilha e a de cá estiver cheia e a de cá estiver vazia, se tiver uma ovelha comendo aqui e a outra comer aqui, a de cá que está com a vasilha vazia, ela não interrompe a que está comendo e vai comer junto. Ela só come na vasilha dela. Ela não vai buscar alimento em outro lugar. A ovelha que é ovelha, come no prato que o pastor dá. Ela não vai em outro lugar buscar alimento, porque ela sabe que o pastor vai alimentar. Mas tem muito bode por aí se achando que é ovelha, que quando não tem comida aqui, corre e vai buscar em outro lugar. Corre e vai se alimentar de algo que não vai trazer benefício nenhum para ela. E o problema começa aí. Porque o pastor está lá. Ele cuida de cada uma. Ele alimenta cada uma. Mas o bode que está lá se achando que é ovelha, achou que um dia ou 2 dias o pastor demorou de botar o alimento. Ah não, hoje o pastor veio no horário errado. Está demorando. Eu estou com fome, preciso me alimentar. Eu vou sair e eu vou procurar em outro lugar. E quando sai e procura outro lugar, o mercenário vem ligeiro e apresenta. Porque ele sabe que se deixar você lá, o pastor vem e toma ali da mão dele. Então, no momento em que você sai, ele não demora a chegar. No momento em que você sai de perto do bom pastor, ele apresenta logo a mim e a você algo que nos prenda, para que eu e você esqueça do alimento que o bom pastor um dia nos apresentou. Tem muita gente por aí se alimentando de coisas de mercenário e está achando que é o bom pastor que está alimentando. Porque tem pessoas aí que têm pregado um evangelho que eu não conheço. Um evangelho que é fácil você entrar no céu. Que é fácil você viver, você ser crente. Que é fácil tudo. Venha do jeito que você está, de qualquer jeito. Venha como você está aí mesmo. Não precisa se desfazer de nada, não. Não precisa que suas vontades sejam desfeitas, não. Ele quer você assim, com suas vontades, com suas manias, com seus desejos. Mas quando eu e você vem para Cristo, a gente precisa deixar coisas lá atrás. A gente precisa deixar uma bagagem que não é boa lá atrás. Porque Cristo ele quer fazer de algo velho uma coisa nova.
Ele não quer deixar o velho permanecer velho. Porque quando Cristo ele escolhe a mim e a você e tira eu e você de um mundo que lá fora é perdição, Ele quer fazer eu e você aqui dentro do reino dele diferente. Ele quer que você seja diferente daquilo que você era. Então, quando o bom pastor ele traz a mim e a você, é porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. É porque ele quer mudar a minha e a sua vida. Só que existem pessoas que não querem essa mudança. Existem pessoas que estão pregando, não, venha desse jeito aí. É desse jeito aí mesmo que você precisa. Não, desse jeito aí você entra no céu. E começa a falar coisas, a criar coisas dentro do evangelho para disturbiar a minha e a sua mente. Para confundir a minha e a sua mente. E só confunde a mente quem é bode. Porque a ovelha, ela sabe a voz do pastor. Ela sabe onde ele está. Ela sabe onde vai encontrar. Ela sabe que o lugar que ela tem que ficar é no aprisco e não lá fora. É hora da gente entender que é Cristo quem nos alimenta. Que é Ele que vai mostrar o alimento a mim e a você. Que é Ele que vai levar você para o lugar certo. Que é Ele que vai nos mostrar onde nós temos que ir. O que é que eu e você tem que fazer. Porque quando Ele abre a porta do aprisco, Ele não abre para que as ovelhas fiquem dispersas. Ele abre para que elas se alimentem e para que depois Ele as guarde de novo. Porque Ele sabe que se deixar as ovelhas soltas, o mercenário vem e pega. Mas é por isso que Ele tem um cuidado de deixar elas lá se alimentarem. E no momento certo Ele, agora vocês vão voltar de novo. Agora vocês vão pro aprisco de novo. Porque vocês precisam ficar guardadas. Porque vocês precisam ser guardadas. O Senhor Ele cuida de mim e cuida de você. E outra característica muito importante que eu achei das ovelhas é que o estudo vai dizer que esse animal tem a capacidade de guardar acontecimentos e vozes durante 2 anos da vida dele. É por isso que quando as ovelhas elas estão no aprisco, que o pastor chama, elas vão logo, porque elas já gravaram a voz dele. Pode qualquer outra pessoa chamar, elas não vão sair. Elas vão ficar lá, porque elas já gravaram a voz de quem cuida, de quem alimenta, de quem protege, e elas não saem, elas permanecem lá. Ovelha que é ovelha, conhece a voz de quem cuida dela. Ovelha que é ovelha, só ouve a voz de um pastor. Só ouve a voz daquele que a acorda, que a alimenta, que a cerca, que a guarda. Só escuta a voz dele. Aí no livro de João, capítulo 10, versículo 14, vai dizer assim, ó. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Se eu e você conhecem o pastor, a gente pode ficar em paz. Porque quando ele chamar, a gente vai. Quando ele convidar a mim e a você, quando ele acordar a mim e a você na madrugada, a gente vai. É por isso que tem pessoas que quando estão dormindo, que ouvem uma voz bem lá no fundinho, bem... Ó, Jesus está me chamando para orar. Porque um dia, ela escutou a voz do pastor. E essa voz ficou. E passa ano e mais ano e a voz continua aqui. Então, quando ele chama a mim e a você, a gente identifica rapidamente quem é que está chamando. Observe como o Senhor, Ele é tão maravilhoso em dar a mim e a você um discernimento de saber quando é Ele que fala e quando é o diabo que fala. A voz do Senhor a gente conhece logo. A voz do Senhor é suave. Quando Ele chama a mim e a você, você levanta com paz, você levanta com amor. Você levanta motivada para ouvir o que Ele tem a dizer. Mas também quando o inimigo vem tentar tirar a minha e a sua paz, você conhece logo. Mas é necessário nessa noite escutar o bom pastor. Porque o bom pastor, ele tem algo para mim e tem algo para você. O bom pastor, ele quer mudar aquilo que ninguém pode mudar na minha e na sua vida. O bom pastor, ele quer te dar algo que você tem orado há anos e que até hoje não chegou. O bom pastor, ele quer mudar, ele quer te dar vitória nessa luta que você está e que você está achando que não tem mais jeito para você. E que você está achando que não tem mais solução. O bom pastor, ele conhece o que você está passando. Eu, Thaís, eu não conheço cada um de vocês que estão aqui. Eu não tenho como sondar os corações, como saber o que se passa na mente de vocês. Mas existe um que sabe de todas as coisas.
Existe um que quando você está na sua casa, que todos estão dormindo, que você chora. E que vem um choro incontrolável, que você não consegue parar de chorar. Uma angústia terrível e que ninguém escuta o seu choro. Ele está lá com você. Porque quantas vezes você já se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, mas ele estava lá com você. Talvez você achou que ninguém estava vendo o seu choro, que ninguém estava vendo a sua luta, que ninguém está vendo o que é que você está passando. Mas existe um que está lá com você 24 horas por dia. É necessário eu e você entender e escutar que ele está lá, que ele está falando. Porque é muito fácil eu chegar aqui para vocês e dizer, não, ó, Cristo está com você. Mas para ele estar com você, você precisa dar ouvido ao que ele quer te dizer. Porque muitas das vezes aquilo que o Senhor vai dizer a mim e a você não é aquilo que eu e você quer ouvir. Mas pode ter certeza que é algo que precisa ser mudado na minha e na sua vida. Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ela não se confunde de forma nenhuma. De forma nenhuma ela vai se confundir. Quando o pastor chama, ela vem. Quando o pastor convida, ela já está pronta. Então é por isso que Cristo ele tem cuidado e ele tem separado. Observe que nos últimos dias o Senhor tem separado cada um dos seus. Observe ao meu e ao seu redor, pare por um momento para pensar o que é que tem acontecido nesse mundo de terrível. Mas comigo e com você, tá bem. A nossa casa está guardada. A enfermidade não bate na minha e na sua porta, porque se bater ela sai. Nada nos aflige, porque eu e você sabe que nos guarda. Porque eu e você entende que existe alguém que guarda a minha e a sua vida. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, vai dizer assim, ó. O Senhor é meu pastor e nada me falta. A Bíblia é bem clara quando diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Só que o que eu aprendi com Cristo esses dias é que as pessoas elas têm confundido desejo com necessidade. Porque Cristo, ele vai suprir a minha e a sua necessidade e não o meu e o seu desejo. Porque desejo é algo que vem e vai embora. Mas necessidade é quando você está em casa precisando fazer uma comida e não tem o sal. Você não pode dar gosto na comida com açúcar. Você necessita do sal. Aí vem o Senhor e providencia tudo. Mas quando eu e você alimenta desejo, vontade da nossa carne, ele não vai vir. E pessoas estão se frustrando por causa disso. Estão alimentando o desejo, achando que é necessidade, e quando não acontece, está reclamando. Só que o erro está em mim, está em você, que está confundindo desejo com necessidade. Porque a Bíblia não mente. Cristo vai suprir a minha e a sua necessidade. Não as suas vontades, não os nossos desejos. É a necessidade. Aquilo que eu e você precisa de verdade. Não aquilo que eu e você quer por um momento. Não aquilo que eu e você está precisando ou que acha que está precisando naquela hora. Porque Cristo, ele sabe o que eu e você necessita. Ele sabe o que eu e você precisa. E ele também sabe quando eu e você vem com desejo para ele, querendo dizer, achar que vai confundir ele, para ele pensar que é necessidade. Porque eu vou dizer uma coisa, você pode enganar a mim, enganar a mãe, enganar pai, enganar pastor, mas existe um que você não engana. Não adianta querer camuflar o seu desejo achando que é necessidade, porque você não vai enganar ele. Então as pessoas têm se frustrado por caminhos que elas mesmas têm criado. Porque o pastor está lá, guia as ovelhas pelo caminho certo. Mas quando a ovelha decide ouvir os seus desejos e não as necessidades, ela anda por si própria. Ela anda sozinha. E se frustrar, se frustrou porque quis. Porque a Bíblia é bem clara, ó. Nada vai me faltar. Cristo vai suprir as minhas necessidades. O bom pastor, ele guia as ovelhas. E não é as ovelhas que guiam o pastor. É hora de eu e você nessa noite começar a perguntar ao Senhor: Senhor, o que é em mim desejo e o que é necessidade? O que é desejo arranca, mas o que é necessidade me mostra. Porque eu sei que o Senhor vai providenciar. O que for desejo, tira de mim. Aquilo que não te pertence, tira de mim.
mas aquilo que vai te agradar, aquilo que vai te honrar, que permaneça na minha vida. Ainda que o seu desejo doa para ser tirado, é melhor que ele seja tirado. Porque eu tenho certeza que a sua necessidade vai ser bem melhor do que você deseja hoje. Porque talvez o seu desejo seja tão pequeno e a necessidade sua seja tão grande que o seu desejo está cobrindo aquilo que o Senhor tem para te dar. Porque às vezes eu e você desejam coisas tão pequenas, mas o Senhor quer fazer algo tão grande nas nossas vidas que por causa das nossas manias e das nossas vontades, elas são atrasadas. Porque o Senhor vê que a gente não está preparado. É hora de identificar desejo e necessidade. Amém? A Bíblia também vai dizer aqui no capítulo 10, versículo 16, assim, ó. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Meus amados, quando eu li esse versículo aqui, e o Senhor ele trouxe ao meu coração a revelação desse versículo, é como se eu sentisse um amor do Senhor entrar em mim e permanecer. Porque eu perguntei, Senhor, como pode? A Bíblia aqui vai dizer que o Senhor está sentado com a multidão, ditando a parábola. E ele está lá falando da ovelha e do bom pastor. E quando chega no versículo 14, ele diz assim, ó. Ainda existem outras ovelhas. O versículo 16. Ainda existem outras ovelhas. Ele não está mais falando com aquelas que ele está lá sentado. Aí o Senhor traz a minha memória assim, ó. Antes mesmo de você ser gerada, antes mesmo de você pensar em existir, eu já te mencionei há 2019 anos atrás. Enquanto o Senhor estava sentado aqui, com aquela multidão, eu e você nem sonhavam em estar aqui agora. Mas ele já sabia que nessa noite, a esse horário, eu e você estaria sentado aqui. E aí ele já começa a dizer, naquele dia haverá um pastor e uma ovelha. Naquele dia haverá o pastor e um rebanho. O pastor já está aqui. O rebanho também. O Senhor quer saber se existe um rebanho nessa noite pronto para ouvir a voz dele. Porque, meus amados, enquanto eu e você nem sonhava existir, ele nos mencionou com pessoas que eu e você ainda não conhece. Que tipo de Deus é esse que menciona eu e você antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe? Ele já sabia que eu estaria aqui, ele já sabia que você estava sentado aqui, e ele sabia que eu e você, exatamente nesse horário, precisaria ouvir isso. Porque talvez você chegou aqui achando que não é ninguém, achando que ninguém lembra de você, achando que ninguém te conhece. Mas eu quero te apresentar um que te conhece há 2019 anos atrás, quando eu e você não era nada, não era ninguém, não era nenhum ser humano. Ele escolheu a mim e escolheu a você. Ele escolheu para que eu e você fizesse parte do rebanho, para que eu e você morasse no aprisco junto com ele. Existe um Deus que tem amor maior do que esse? Não. Só ele conhece a mim e conhece a você. Imagine que maravilha é você abrir um livro que foi escrito há milhões de anos e você ser mencionado nele. Que privilégio meu e seu ser mencionado na Bíblia pelo Senhor. Que amor é esse? Que antes mesmo de sermos algo, de ser um ser humano, ele já nos conhecia. Ele já nos deu nome. Ele já sabia que estaríamos aqui. Esse amor, essa maravilha, só vem do bom pastor. Porque quando ele estava sentado lá, com pessoas que estavam ouvindo a voz dele, ele diz, não, mas ainda existem ainda existem pessoas que vão me escutar, que vão se dobrar diante de mim, que vão renunciar às suas vontades, que vão renunciar aos seus desejos e vão escutar a voz do bom pastor. E que quando eu chamar, elas irão ao meu encontro. E que quando eu precisar delas, elas estarão dispostas a fazer aquilo que eu quero. Então você não é esquecido. O Senhor, ele se lembrou de você. Porque ainda que a minha mãe e a sua mãe se esqueçam de mim, de você, aquela que nos alimentou, ele jamais esquece. Ele jamais se esquece de mim e de você. Ele tem visto a sua luta. Ele tem visto o seu choro. Ele tem visto esse sorriso querendo chorar. Ele tem visto você cantando, mas com vontade de gritar. Ele tem visto tudo isso. Ele tem sondado tudo isso.
O Senhor, Ele sabe do que eu e você precisa. É por isso que Ele trouxe eu e você aqui nessa noite. Foi por isso que Ele nos mencionou há 2019 anos atrás. Porque Ele sabia que estaríamos aqui, exatamente a esse horário, prontos para ouvir a voz do bom pastor. Outra característica muito importante das ovelhas é que ela é um animal medroso. O estudo vai dizer que a ovelha, para se sentir segura, ela precisa sentir o cheiro do pastor por perto. Porque se ela não sentir o cheiro daquele que cuida dela, ela vai se sentir ameaçada. Ela vai ficar com medo de algo acontecer a ela. Você já reparou quando eu e você, por muitas vezes, se esfria na presença do Senhor, que bate um desespero, bate um medo, bate uma tristeza, você não sabe o que fazer? Aí você já identificou que você está longe do pastor, que o cheiro dele já não está tão perto. Quando eu e você identificar isso, corre. Corre porque ele continua no mesmo lugar. Cristo não se afasta de mim e de você. Ele continua lá, falando no mesmo lugar, no mesmo canto da cama, no mesmo lado, na mesma posição. Mas foi você quem deixou de escutar. Foi você que deixou de sentir o cheiro daquele que cuida de você. Foi você que deixou um pouquinho ele de lado e foi se ocupar com outras coisas. A ovelha, ela não pode ficar longe do pastor. Porque se ela ficar longe, ela está sendo ameaçada. Se ela ficar longe, o lobo vem e arrebata. Se ela ficar longe, algo de ruim vai acontecer. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé nessa noite. E eu queria perguntar a vocês, se existe alguém aqui nessa noite que não sente mais o cheiro do bom pastor. Talvez você chegou aqui e diga assim, Thaís, eu tenho sentido bem longe, mas não mais como antes. Eu não tenho mais sentido o cheiro dele tão perto de mim como eu antes sentia. Ele veio nessa noite. E se você começar a respirar e a puxar seu ar, você vai começar a sentir o cheiro dele chegando perto de você. Você vai começar a sentir o cheiro do bom pastor, dizendo, olha, eu estou aqui. Você vai começar a ouvir a voz dele dizendo, olha, eu estou nesse lugar. Eu vim aqui porque eu preciso fazer algo na sua vida. Meus amados, antes de encerrar, eu queria só contar um testemunho e permaneça de pé, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao seu coração nessa noite. Há 1 ano e meio atrás, eu estava me casando e casei, vivi uma semana, uma bênção, e de 2 semanas em diante, eu comecei a sentir dores fortes no estômago, muitas dores fortes. E eu não conseguia entender aquilo. Tinha acabado de me casar, algo que foi de oração por muitos anos, me guardei, o Senhor permaneceu nas nossas vidas e nos concedeu aquilo que nós estávamos orando, mas com 1 semana depois teve uma reviravolta. E eu comecei a perguntar ao Senhor, ao meu bom pastor, o que é que estava acontecendo. Só que tem horas que eu e você vai passar por situação que ele vai ficar em silêncio, que ele não vai dizer nada. E a luta começou. Eu perdi noite junto com meu esposo e com a minha família, não dormia. E o incrível é que quando a luta está terrível, Satanás ainda se levanta para vir falar comigo e com você. Para afrontar a mim e a você. Para olhar para mim e para você e dizer assim, você não é nada, você não vai conseguir, eu vou lhe destruir, eu vou lhe matar, eu vou acabar com tudo que é seu. Imagine você querer dormir, não conseguir, e você não entendeu o que estava acontecendo com você, porque até pouco tempo você vivia uma vida em paz, uma vida normal, e do nada coisas começam a acontecer dentro de você que você não está entendendo. Fiz exames que não era para ter feito, mas mexeram no meu corpo todo e descobriram. O diagnóstico foi gastrite e uma bactéria que eu peguei no estômago. Mas a dor era tão forte que eu não achava que era aquilo. O diabo já tinha colocado na minha mente que era algo maior. Enquanto eu clamava ao Senhor por uma cura. No momento em que eu orava ao Senhor pedindo por uma cura, Satanás estava do lado. Não adianta. Você vai clamar, você vai chorar, mas eu vou lhe matar. Acabou para você. Já chega. Você não é ninguém.
Você não vai conseguir nada. Aquilo que você pediu ao seu Deus, nem adianta. Ouvi pessoas chegar para mim e dizer assim, não, mas essa doença é crônica, ela não tem cura. Você fica por um tempo, depois ela volta, depois ela some, depois ela volta de novo. E aí Satanás dizendo, você está vendo? Pode aceitar. E daí é coisa pior. Se você está achando que você vai conseguir aquilo que você queria, você não vai. Se você está achando que aquilo que o seu Deus prometeu a você vai se cumprir, não vai. É a luta do espírito contra a carne. É você orar pedindo ao Senhor por vida e Satanás dizer, é morte. Não dá para você, já chega, tá chato você orar e pedir ao seu Deus por uma cura, porque eu já disse a você que acabou. Mais cedo ou mais tarde, você desce a sepultura e só fica uma história contada. Mas eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. Satanás faz ameaça, mas o meu Deus, ele faz promessa. Porque enquanto Satanás dizia assim, ó, é morte, o meu Cristo dizia lá de cima, ó, é vida. Enquanto ele dizia, você vai morrer, Jesus dizia, ela vai viver. Mas eu ainda não escutava a voz do meu bom pastor, porque existia algo em mim que precisava ser tratado. Eu precisava lembrar onde foi que eu caí, aonde foi que eu me deixei perder, para voltar a encontrar o meu bom pastor. E depois de um tempo, depois de luta, eu refiz o exame. Meus amados, quando eu abri, eu confesso a vocês que eu abri o exame com medo de ter algo pior. Eu ainda fui infiel com o Senhor, de abrir e duvidar. Mas quando eu abri e vi que não tinha mais nada lá, que aquela doença que era crônica, o meu Deus me curou, eu me acabei de chorar. Você sabe por quê? Porque enquanto Satanás disse a mim que eu não seria nada, o meu Deus dizia, não, ela é alguém. Ela é ovelha do meu aprisco. Ela faz parte do meu rebanho. Eu escolhi. E talvez você chegou aqui nessa noite e Satanás tenha dito para você, acabou. Eu vou lhe matar, eu vou acabar com a sua família. Mas existe um Deus que fez promessa a mim e fez promessa a você. E está dizendo assim, ó, não é morte, não é luta, é vida e vitória. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida, as pessoas duvidam. Mas o que eu tenho para fazer é muito maior do que o que elas pensam. Então se você chegou aqui nessa noite com algum problema, se você chegou aqui e Satanás está dizendo a você que acabou, que é morte para você, Jesus disse, acabou para Satanás, porque a vida entra na tua casa, a cura entra na tua casa, eu acabo de tomar a tua casa, de tomar a tua família, de tomar a tua luta, porque eu sim posso todas as coisas, e se o nosso pastor pode todas as coisas, eu e você também pode, porque quando eu e você estamos com ele, somos um. Então que nessa noite você entenda, você é a ovelha do aprisco do bom pastor, e ele está aqui nessa noite para ouvir a minha e a sua voz. Ele quer saber do que eu e você precisa. Então abre a boca nessa noite e comece a adorar, porque Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, amém? Aplauda o Rei.